A leitura inicial da festa de hoje de Pedro e Paulo, Atos 3, de 1 a 10, já foi refletida aqui no nosso canal. Bora refletir de novo, é aquela cura, tá? Naqueles dias, Pedro e João foram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Recordem que às 3 horas da tarde Nosso Senhor morreu. Então, nessa hora, eles oravam. É um bom horário para rezar. Você pode rezar o terço da misericórdia. Embora o terço da misericórdia pode ser rezado, orado em qualquer hora. Não necessariamente às 3 da tarde. Mas, para se associar à cruz de Cristo, à morte de Cristo, é muito bom rezar o terço da misericórdia às 3 horas da tarde, 15 horas. Recordando que Nosso Senhor morreu entre às 15 horas e às 18 horas. Lá não tinha relógio, como tem hoje, né? Aliás, eu nem tenho relógio, né? Então, o tempo era contado assim, de 3 em 3 horas. Nosso Senhor morreu a hora nona. Qual é a hora nona? Entre 3 horas da tarde, o intervalo entre 3 horas da tarde e 6 horas. Tá? Entre 3 e 6, Nosso Senhor morreu. A hora exata não é relatado nos evangelhos. Então, às 3 da tarde, na verdade, hora nona, entre 3 e 6, tá? Eles vão ao templo de Jerusalém. Trazem um homem coxo de nascença, paralítico, que todo dia colocavam ele lá, no templo. E colocavam aonde? Na porta do templo chamada Formosa, porque o templo tinha várias portas de entrada. Ainda hoje tem resquício disso. Templo muito grande, então várias entradas, muito maior do que a Catedral de Fortaleza. Tá? A Catedral seria só uma porta de lá. Então, e a Catedral daqui tem várias entradas. Do centro, do lado direito, esquerdo. Lá o templo tinha vários pórticos, várias portas para entrar. Aqui é um dos pórticos, uma das portas conhecida como Formosa, né? Por quê? Porque era bonita, né? A fim de que pedisse esmola aos que entravam, como hoje, né? O ceguinho, o aleijado, o coxo, o paralítico, não tem nada que comer, e que eles fazem? Vão na igreja e pedem esmola. E a gente tem que ajudar? Tem. Leia lá o livro do Tobias, que a esmola cobre muito pecado da gente. É obra de misericórdia, oração, esmola, jejum. Muito bom dar esmola para quem não tem como nos retribuir. Ele, quando vê Pedro e João entrando no templo, ele pediu o quê? Uma esmola. Ele não conhecia ainda nem Pedro nem João. Não sabia o que eram apóstolos de Nosso Senhor. Então ele pede o quê? Um dinheirinho. Dê um dinheirinho aí. Né? Os dois olham fixamente para ele. Pedro e João já sabiam o que iam fazer. Um grande sinal, um grande milagre. O que Nosso Senhor tinha dito. Mateus 28. Expulsar demônio, curar o doente, fazer o cego verem, os paralíticos andarem, sinais do reino de Deus. Os dois olham bem para ele e Pedro diz: por que Pedro? Porque é o chefe da igreja. Quem tem a procedência é Pedro, apesar que na igreja de Jerusalém quem mandava era Tiago. Pedro será o chefe de Roma, e Roma a capital do império, então de toda a igreja. E cada um dos apóstolos tem a sua igreja. Esse João aqui irá a Éfeso. Será o chefe da igreja de Éfeso. Tiago em Jerusalém, Paulo por aí, né? Corinto, Gálatas, Macedônia. E Pedro, Roma. Pedro olha para ele e diz, primeiro Pedro olha para ele. Aí diz a ele, olha
para nós. O olhar é muito importante. E a pureza do olhar nos conduz ao céu. Os puros de coração e de olhar, porque o olhar ele tem que retratar o coração. Os puros de coração e de olhar verão a Deus. Então quem é que vai ver a Deus? Aquele que tem um coração puro. O olhar puro. O olhar da graça de Deus. Esses verão a nosso Senhor. Os dois olharam bem para ele e Pedro diz: olha para nós. Olhar, olhar. O aleijado fitou neles o olhar. Fitou. Pensando que ia receber algum dinheirinho. Ia receber muito mais do que um dinheirinho. Pedro então lhe disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho real, eu não tenho dólar, eu não tenho euro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Filho de Deus, eu tenho o Filho de Maria, eu tenho o Deus Altíssimo, eu tenho o Deus Libertador, eu tenho o Deus Redentor, eu tenho o Deus Salvador, e em nome desse Deus, de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Ele dá ordem ao paralítico, do jeito que nosso Senhor dava ordem a Satanás, para Satanás sair, levanta-te e anda. Ele ordena que ele se levante e ande. Ele ordena a paralisia que saia. Ele ordena a doença que saia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pegou ele pela mão direita e o levantou. Paralítico, sentado ali há tanto tempo. Pegou nele, pegou na mão dele e levantou. Naquela hora, os pés e os tornozelos do aleijado ficaram firmes, curados. Ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, pular, gritar: tô curado, tô curado, tô curado. Imagina aí, alguém que é paralítico ficar curado na frente de todos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Entra no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Tão agradecido, que ele louvava a Deus e dizia: obrigado, Senhor, louvores a ti, Senhor. Ele reconheceu que era Deus que tinha curado. Louvando a Deus. O povo viu, terceira vez o vê. Todo o relato está alicerçado no verbo ver. Pedro vê o doente, manda o doente ver a ele nos olhos. O povo vê o milagre. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e gritando e saltando. Reconheceram que era aquele que pedia esmola, sentado na porta formosa no templo. Ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Claro, milagre desse não acontece assim toda hora, embora hoje acontece. No grande santuário da Igreja Católica, tem gente que acha que só crente que cura. A maioria daquele negócio lá é farsa. Santuário da Igreja Católica, Juazeiro, Canidé, Vaticano, Padre Pio. Fui muitas vezes lá, o Padre Pio. Celebrei no quarto onde ele ficou recluso. Fiz um retiro lá. Todo ano eu ia, durante 12 anos. Celebrei muito lá no novo santuário dele. Então tem cura? Tem.
O que é que cura? A fé. A fé aqui de quem? De Pedro e de João. Tem que ter fé para ser curado. Quando era Nosso Senhor, fé de quem? De Nosso Senhor. Agora é a fé de quem? De Nosso Senhor, porque Pedro e João acreditam em quem? Nosso Senhor. E quando Paulo cura, é no nome de Nosso Senhor. E quando alguém cura, é em nome de Nosso Senhor. É Deus quem cura, homem nenhum cura. E quem diz que cura é um charlatão, porque quem cura é Nosso Senhor. A cura quem dá é Nosso Senhor. O dom da cura quem dá é Nosso Senhor. Ainda hoje tem. Quantos santuários católicos dedicados a Nossa Senhora com cura? Lourdes, Medjugorje, La Salete, tantos, Garabandal, tantos santuários com curas. Fátima, não é? O grande segredo, grande santuário dedicado a Nossa Senhora. Então, aqui quem cura? Nosso Senhor. Quem é o autor da cura? Nosso Senhor. O autor da cura? Nosso Senhor. Quem é que concede a cura, o dom da cura? Nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a graça, toda a verdade, tudo. Tudo é Nosso Senhor. E que Ele hoje dê à sua Igreja Católica esse dom da cura. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. O cântico de hoje, o salmo de hoje, é o 18 do grego e o 19 do hebraico. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor. Eu tenho que louvar, glorificar, porque até o céu glorifica o Senhor. O firmamento, obra de suas mãos. O que quer dizer firmamento? Coisa firme. Para os antigos, o céu, o firmamento, era água sólida. É o que a gente vê aí, o céu, o azul, que é aqui, na verdade é o universo, é o infinito, né? Para eles era água sólida. E a chuva, Deus abria a torneirinha lá e caía. O que era sólido se tornava líquido. O que era o dilúvio, Deus abriu as comportas do céu. E caiu. Água sólida em líquida caiu. Se tornou líquida e caiu. Porque no início, para eles, era igual a um círculo cheio de água. Era água em todo canto. Era um caos de água, tudo era água, água, água. Interessante que a ciência hoje diz que a vida surgiu da água. Isso é bíblico, ó. Século V, VI a.C. Aquela criação que está em Gênesis 1, de 1:1 a 2:4a e 2:4b a 3:24, são dois relatos, segundo o método histórico crítico, dois relatos. Bem, no início era tudo água, e a ciência hoje diz que era água, que a vida nasceu da água. A ciência diz o que a Sagrada Escritura já disse há 26 séculos atrás. Aí Deus, vendo aquela água toda, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, separou a água superior, separou a água, colocou uma superior no alto e a água inferior. A água inferior era oceano, não tinha nem terra não, aí ficou oceano. E a água no alto, que era o firmamento, que era água sólida, era tudo água, num círculo. Ele colocou água, separou a água, ficou água no alto, sólida, e água na terra não tinha terra, água embaixo. Essa água sólida no alto é o firmamento. E lá ele colocou o que? Sol, lua, estrela, astro, e isso e aquilo. E a água embaixo, ele dividiu ainda essa de baixo. Aí criou a terra, os vegetais, minerais, animais, foi dividindo. Então era tudo água. Colocou água no alto, sólida. Água de baixo dividiu com terra, separou, criou a terra. Ele foi dizendo e criando. Isso é a criação, leia lá.
e colocou o homem no centro da criação, o homem e a mulher. Só que ele criou homem e mulher. Só criou homem e mulher. Está lá no Gênesis 1, 26 a 27. Aí disse para o homem e a mulher dominar tudo. Não mandou destruir. Hoje estão destruindo a natureza. A natureza se revolta. Tem consequência. Esse vírus aí é consequência de todo esse atentado contra a natureza. E outra coisa aí, o pecado do homem e da mulher, que está contado logo depois do relato da criação em Gênesis 3. Gênesis 4. O pecado. 3, 4 é o Caim matando o Abel. Pode ler. Bem, então o homem, centro da criação, tinha que dominar. Hoje está destruindo. Esse é o relato da criação. Aí colocou os peixes no mar, os animais na terra, répteis, todos os animais ele criou, as aves do céu. Pronto. Ele foi falando e criando. Então, ele cria pela palavra. A palavra de Deus é voz, som e é ação. Não é só som. A nossa palavra é som. A palavra de Deus não é só som, é som e ação. Ele vai falando e vai criando. E o que é a cura? É som e é ação. Quando Pedro diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso é um som, isso é uma palavra, frases, e é uma ação. Por quê? Porque se dá a cura. O paralítico se levanta e anda. E quem cura Pedro? Não, Nosso Senhor. E quem é Nosso Senhor? Aquele que estava presente lá na criação, no início. Nosso Senhor é a palavra criadora de Deus, o Logos, está lá em João. En arhe, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. No início era a palavra era Deus, igual a Deus. Então aquele Deus criador que cria pela palavra é Nosso Senhor. E está lá, com ele, é um só com ele. Então o que eu quero que você entenda, que a palavra de Deus é palavra e ação, não é só som não. Quando Deus fala, ele faz. Por isso que um profeta, se ele é de Deus, aquilo que ele anuncia acontece. Por quê? Porque é Deus, não pode não acontecer o que Deus diz. Por isso que toda cura é cura pela palavra e pela ação. Por quê? Porque a palavra de Deus é ação. O que Deus diz acontece. Por isso que os evangelhos dizem que Nosso Senhor tinha autoridade. Qual era a autoridade dele? O que ele dizia acontecia. Se ele quisesse curar, ele curava. Se ele quisesse expulsar o demônio, expulsar. Se ele quisesse perdoar, e ele quer perdoar a todos, ele perdoa. Só não tem perdão para quem não quer. Quem se fecha. A humanidade hoje está fechada, não quer o perdão, então não tem perdão. Todo esse caos hoje aí, o mundo hoje está tornando a ser o que era antes da criação. Antes da criação era um caos total, Deus colocou ordem no caos, né? Água lá, água aqui, terra e tal, lua. Hoje está retornando ao caos. Vírus, guerra, incerteza, insegurança. Está retornando ao caos. Por quê? Consequência do pecado. Então hoje está muito difícil. Lá era o caos, Deus ordenou tudo. Aí colocou o homem e a mulher, eles desobedecem, caem. Consequência do pecado, morte, dilúvio, tudo. Hoje está retornando ao caos. O pecado faz retornar ao caos. Inclusive a criação. Hoje está retornando ao caos inicial. Antes da criação, por causa do pecado do homem e da mulher e da ação do Satanás na história. Tá? Então, os céus anunciam a glória do Senhor e o firmamento, já expliquei o que é, a obra de sua mão. Toda a criação louva a Deus, todos os animais, pássaros, vegetais, tudo louva a Deus. Só nós não queremos louvar com a nossa liberdade. Muitos louvam, é claro, mas muitos ainda não louvam. Talvez 2/3 da humanidade nunca ouviu falar de Nosso Senhor. 2/3. Muita gente.
que não louva Nosso Senhor, não agradece Nosso Senhor, não se entrega a Nosso Senhor, não quer nada com Nosso Senhor. O dia ao dia transmite esta mensagem. Todo dia é um louvor a Deus. A gente nem nota, porque a gente vive no concreto. Ainda mais hoje isolado dentro do quarto. É um concreto total. Coloca a tua cabeça para fora do concreto. Tem ave aí, se é que tem ainda, porque os passarinhos estão tudo morrendo. Mas a criação toda louva a Deus. Vai para uma serra aí, Baturité. Acorda cedinho lá. Vê os passarinhos no céu. Se tiver, né? Porque estão matando tudo. Então, a criação, cada dia louva a Deus. É um louvor a Deus. Recorde São Francisco de Assis, o louvor a Deus. Ele via Deus na criação. Ele passava o dia todo dizendo, Pai. Ele só rezava um Pai Nosso por dia. Né? Pai. Aí contemplava Deus Pai o dia todinho. Chegava no final do dia nosso. Oração contemplativa de São Francisco. Que via Deus na criação. O dia ao dia transmite esta mensagem que é de amor, de criação. A criação, os animais, passa, tudo louvando a Deus. Bonito. O dia ao dia transmite esta mensagem do Senhor. À noite publica essa notícia. À noite você está dormindo. À noite tudo é criação de Deus. Tem gente que não gosta da noite. É muito bom para descansar. E tem muito animal aí que durante a noite é que sai para caçar, para louvar a Deus. Tem vida durante a noite. Porque toda a criação louva a Deus. Toda a criação é para louvar a Deus. A nossa vocação, seja sacerdote, casado, solteiro, é para louvar a Deus, louvar Nosso Senhor. Toda a nossa vocação é para louvar Nosso Senhor. Se você não está louvando a Deus todo dia, toda hora, todo instante, não está cumprindo a sua vocação de louvor, de louvar a Deus. Seu som ressoa, o som da criação ressoa e se espalha em toda a terra. Escute o som da água do mar. Eu gosto muito do mar. Me dá aquela ideia de imensidão. É claro que ele não é infinito porque tem um fim. Mas quando a gente olha assim, vê o horizonte e o mar, tudo junto. Tá? Então, muito bonito. Se você olhar para as ondas do mar, cada gotícula daquela é diferente da outra. As ondas, a espuma, não tem nenhuma igual a outra. E há milhões de anos que elas estão aí. É muito interessante. Fala de Deus a criação. Deveria nos conduzir a Deus. E não a destruição, como está acontecendo, porque nós estamos agredindo a natureza. O Papa Francisco está falando toda hora aí. Não são discursos, nem frases ou palavras. Não é discurso como eu estou discursando aqui, não. A natureza fala a linguagem dela. A linguagem da onda do mar, do pássaro. Um passarinho quando voa. A linguagem dos peixes. A linguagem dos peixes no mar. Já derrubando aqui o copo. Toda essa linguagem, a linguagem de Deus. É a linguagem da criação, que a gente não quer escutar. Por que será que eu não quero hoje escutar a linguagem da criação? Porque o homem e a mulher se afastaram de Deus. Estão criando um mundo aí todo fictício, virtual, baseado num sentimento humano que é cego. O que vale hoje é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Se eu gostar hoje de alguém, ok. Se eu não gostar, eu não falo. Pronto. Se eu quiser dar bom dia, dou. Se não quiser, não dou. E fico aí durante 10 dias sem nem falar com ninguém. Aí vou me guiando pelo sentimento. Pelo sentimento humano, que é cego. Como a imaginação. Imaginação foi quem disse, foi Teresa de Ávila, a grande Teresa, santa. A imaginação da gente é cega, cuidado, leva ao pecado. Tá? E o sentimento é outro cegão. Então, a humanidade hoje é um cego conduzindo cego. Sentiu algo por alguém, pronto. Não importa se está casado, se não está, larga tudo e vai estar com alguém. Não importa se é homem, se é mulher.
Que loucura é essa? Nós estamos chegando aonde? Que humanidade é essa? Isso é uma barbárie total, sem costume, sem lei, sem moral, sem nada. Isso é modernidade? Isso é humanidade? De quê? Não são vozes que possam ser, não é voz não é som, não é palavra, não é um discurso não. É a leitura da natureza. Você vê aí quando um feijãozinho está nascendo, você escuta, você pode até ver, mas você escuta, né? Mas tem um som ali. Tem uma linguagem ali de vida, de criação. Quando os insetos estão nascendo aí, a natureza é muito bonita. Ela reflete a perfeição, não é perfeita não. Porque ela se escravizou ao pecado por causa do pecado do homem. Leia lá Romanos 8. A criação toda aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda a ressurreição. E como é que vai ser a ressurreição para a criação? Eu não sei. A igreja não definiu ainda. O que tem é esse texto lá. Ela aguarda a ressurreição, a manifestação dos filhos de Deus. Sei que se a gente respeitar a natureza hoje, será muito melhor. Esse ar poluído aí que a gente respira aqui em Fortaleza, e tem cidade pior do que a nossa, se a gente deixar de poluir, será melhor. A energia hoje deveria ser energia mais natural. O estado do Ceará, o nosso estado, tem vento, energia eólica, tem sol, solar. E tem água. Não é que aqui não tem água não, tem. Chove todo ano, pouco, e esse ano choveu foi muito. Porque a gente não recolhe a água, cai a água, vai para o mar e pronto. Embora esse ano choveu bem. E aí o rio está chegando aqui, né, o São Francisco. Então, a gente tem água, sol e vento. Mas que é o quê? Petróleo. Petróleo e combustão. O petróleo e a combustão dos carros aí, tudo, vai para onde? Gás carbônico para o ar. Aí isso piora o quê? A qualidade do ar que eu estou respirando. Entra onde? No nosso pulmão. Cria o quê? Doença. Não é difícil entender, não. Então, o homem com esse petróleo aí, com esse progresso, com isso tudo aí, está destruindo a natureza e nós. Que nós somos também seres naturais. Sobrenaturais, não de fantasma não. Supernaturais, que eu sou espírito, sou corpo, alma e espírito, mas sou corpo, eu sou natural também. Então, estou adoecendo cada dia, morando numa cidade poluída, e tem cidade pior do que essa. E cada dia nós estamos poluindo. Cada vez que você sai de carro, às vezes vai numa esquina de carro. Hoje não, que está tudo em casa. Tem uma coisa boa aí, né, nesse período aí, porque muito carro deixou de circular. Hoje está retornando, mas deixou de circular. Então deixou de poluir. E tem pesquisa aí que diz que se cria uma camada de ozônio e que esquenta o clima na Terra. Aí tem degelo, o mar se levanta. A Praia do Icaraí, na década de 80, tão bonita, hoje não tem. O mar invadiu, degelo, esquentou, está esquentando o clima na Terra, tá destruindo, o homem está destruindo tudo. Será que ele não consegue ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Cada vez que você sai de casa, de carro, tem. Você está poluindo. Não é só você que decide não, mas está poluindo. Se todo mundo decidir não sair de casa, de carro, pronto. Muda. Só que não vão decidir, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Qualquer bombonzinho aí, na minha época tinha um tal de pipe, né? O pipe, que ainda tem hoje, piper, né? Ele tem, o papel dele é plastificado, é laminado. Se você jogar no chão, chovendo, vai para o mar. E vai destruir o quê? O mar, a vida marinha, fica lá. O mar já tem camadas e camadas de plástico lá. Que aí mata peixe, mata alga, mata tudo, interfere no ecossistema total. O homem destruindo a natureza. Por causa de um pipe.
que eu vou fazer? Não vou mais chupar o pipi, não, não sei se você vai ou não vai, mas não jogo no chão não. E às vezes coloca no lixo e não é reciclado, aí vai para o mar também. Irmão, aí nós temos que nos unir, porque senão tudo será destruído. Mas a natureza tem um som dela. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É o som do louvor a Deus, que hoje não é, porque o homem e a mulher interferiram na natureza e estão destruindo a natureza. Chega aos confins do universo a sua voz. Voz de quem? Da natureza. Hoje ela grita, porque está sendo destruída. A natureza hoje grita. A natureza tem suas leis. Quando é agredida, ela responde. E a lei dela é a lei dela. Quem não me diz que esse vírus aí, quem não diz que esse vírus aí é consequência da agressão do homem na natureza? Até agora não está claro, diz que é do morcego, não sei o de quê. Quem não diz que é a agressão do homem na natureza, isso aí? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Segunda leitura, que é a terceira leitura, né? É Gálatas 1, 11 a 20. Na leitura da carta aos Gálatas, Paulo fala da fé. Aquilo que salva é a fé. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, para resgatar aqueles que estavam segundo a lei, viviam segundo a lei. Gálatas 4. Aquela mulher que é Maria. Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, 20 e 21. A gente vive em Cristo, Ele vive em nós através da fé. Tá? A mulher que nos deu o seu filho, eu creio através da fé. Então, é a carta da fé. Romanos e Gálatas são as duas cartas mais teológicas de Paulo. Elas falam que no acreditar, no dom da fé. O que me salva não é a lei do antigo Israel, não é praticar a lei, toda a lei do antigo Israel, porque não existe mais lei do antigo Israel. O que me salva é a fé, é a graça que vem através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é graça de Deus, é fé, é dom da fé. Não é praticar a lei do antigo Israel, porque não tem mais lei do antigo Israel, agora é a nova aliança no sangue de Cristo. E Romanos ainda é contra aquele legalismo da lei. Os fariseus diziam, é só seguir a lei de Deus, 613 leis que eles tinham criado, diziam que era de Deus, siga aí 613 leis, pode seguir a risca que você vai ser salvo. Ninguém consegue nem seguir os 10 mandamentos, mas de 613. E tinha um bocado de lei que eles tinham criado aí, né? Entrar na casa de um morto, tinha que se lavar tudo era pecado, impureza. Não é pecado. Então o Senhor vai dizer, não é não. A lei se resume o quê? Na misericórdia e na justiça, nos 10 mandamentos e pronto. E nos 5 na igreja. E Paulo vai dizer que não é o legalismo da lei quem me conduzirá ao céu. É a fé, é a graça. A fé, a graça que vem, a fé que vem pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Em acreditar em nosso Senhor. Ele que nos justifica diante de Deus. E em Gálatas ele retorna o tema da fé. Porque os da comunidade de Gálatas estavam querendo retornar à lei. Ele já tinha anunciado que agora o evangelho não era a antiga aliança, era a nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Saiu da Galácia lá. E aí eles continuaram, quiseram voltar a seguir a lei. A lei do antigo Israel. Não estou falando da lei de Deus, não. A lei do antigo Israel, o legalismo do antigo Israel. E Paulo vai dizer, não é isso que salva, não. Vocês já foram resgatados pelo sangue de Cristo. Não tem que retornar à antiga aliança, não. Tem que retornar àquela prática da antiga aliança, não. Tem só que acreditar em nosso Senhor. E acreditar significa o quê? Viver a fé. Dar a vida pelos outros. Misericórdia, justiça. E hoje na igreja, 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja. Sacramento só é. Irmãos,
Ele nos chama de irmãos. Asseguro-vos que o evangelho pregado por mim, falando do evangelho que ele pregou, que ele anunciou. Quem é o evangelho? Cristo. Não é a lei do antigo Israel agora, não é Cristo. Não é segundo critérios humanos. Aquela lei lá, que o legalismo dos fariseus, são critérios humanos. Tá? Então, ele anuncia Cristo. E Cristo crucificado e ressuscitado. Eu não recebi nem aprendi de nenhum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele teve uma revelação de Jesus Cristo, sim. Atos 9 lá, quando ele caiu, tem cavalo ali não. Caiu do cavalo, não tinha cavalo ali, caiu. Ele teve uma revelação de Nosso Senhor. Então ele anunciou o que ele viu, de novo ver. Leitura inicial tem 3 vezes o ver. Ele anunciou o que ele viu na revelação. Ele teve uma revelação de Nosso Senhor. Ele não viu Nosso Senhor vivo ali como Pedro, Tiago, João, nenhum dos 12. Os 12 viram. Ele não viu como os 12 viram. Ele nasceu depois. Nosso Senhor já tinha morrido, mas teve uma revelação de Nosso Senhor. Então, o que é que ele anuncia? A revelação que ele teve de Nosso Senhor. Aí ele fala dele, da conversão dele. Antes da conversão e depois. Antes ele fazia o quê? Perseguir os cristãos. Colocava tudo na cadeia. E quando ele teve essa revelação, ele tinha uma carta lá da autoridade lá do fariseu para ir até Damasco do norte, prender cristão, botar na cadeia os cristãos. E ele foi responsável também, testemunha do assassinato do Estevão, quando o santo Estevão estava morrendo lá. Leia lá Atos 7. Paulo estava lá olhando e era conivente. Então hoje seria julgado conivente de um assassinato. Quem? Paulo, esse aqui, convertido. Ouviste falar como foi minha conduta no judaísmo. Era um judeu violento. Fariseu, tinha estudado com o fariseu lá, Gamaliel, diz ele, né? E era muito próximo aos zelotas, os violentos. Paulo era muito violento. Minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus. Ele diz aqui. Ele era excessivo, só que ele tinha consciência que estava fazendo o bem. Ele perseguia o cristão, era conivente com a morte de um cristão, Estevão, pensando que estava fazendo o bem. Então, muitos nos perseguem hoje achando que estão fazendo bem. Cuidado para não perseguir ninguém, achando que é vontade de Deus. Com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus. E progredia no judaísmo mais radical do que muitos judeus de minha idade. Então ele era radical, zeloso de acordo com a lei de Israel, do antigo Israel, do zelo de Israel. Então matava os cristãos. Zeloso das tradições paternas, diz ele aqui. Quando, porém, aí continua, aquele que me separou, olha que coisa linda, igual à vocação do Jeremias. Desde o ventre materno, eu fui escolhido desde o ventre materno. Desde antes da concepção, Deus quis que eu nascesse, você nascesse, Paulo nascesse, Jeremias nascesse. Me chamou por sua graça, vocação dele, está relatando aqui a vocação dele. Graça de tudo é graça, segundo Paulo, e é a própria fé, que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, é graça de Deus. Só crê aquele que Deus dá a graça. Só que Deus dá a graça a quem? A quem quer se converter, e a própria conversão é graça. O que entra aqui, que vai entrar aqui, é a liberdade humana. O Deus dá a graça, mas eu tenho que querer. Quando, porém, aquele que me escolheu, separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, revelação, Deus. Então isso aqui quer dizer que a revelação que ele teve foi de Deus. Deus revelou o Filho dele a Paulo. Aquela luz que eu tive foi Deus. Até hoje o que eu tenho como certeza foi Deus ali. Deus o quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
se dignou revelar-me o seu filho para que eu pregasse entre os pagãos. Então ele foi separado, preparado, escolhido para anunciou entre os pagãos, do jeito que Pedro foi escolhido para anunciar entre os judeus. Pedro, em geral, ficou ali, embora ele também anunciou os pagãos, mas Paulo foi radical. Ele pegou para ele o anúncio do evangelho para os pagãos, para os gentios, aqueles que não conheciam o nosso Senhor. Aí ele foi, Trácia, Dalmácia, Filipos, Corinto, todo canto, até Roma ele foi, que Pedro era o chefe lá. Galácia, todo canto ele foi, porque era a missão que Deus queria para ele, entregou a ele. Anuncia aí aos gentios. Não consultei carne nem sangue. Ele não consultou ninguém. Não perguntou se podia ir, não. Eu tenho outro escrito dele que quer dizer quem é Paulo, quem é Pedro, quem é. Eu não consultei nem Pedro, nem Tiago, nem João. Eu fui. O Senhor me deu a revelação, então pronto. Eu sou apóstolo igual a eles. E foi. Temperamento forte. Não consultei nem carne nem sangue. Não pedi autorização de ninguém, não. Nem fui a Jerusalém. Quando teve a revelação, não fui a Jerusalém, não. Pedi ali a bênção ao Pedro e o Tiago, não. Quem comandava lá era Tiago. Nem subi logo a Jerusalém, para estar com os apóstolos, que eram apóstolos antes de mim. Está dizendo aqui. Não fui falar com nenhum. Eu tive a revelação, não fui falar com nenhum. Pelo contrário. Está contando aqui o que aconteceu. Naquele caminho de Damasco tem 3 relatos. Leia lá em Atos 9, tem o 22 e o 26. Capítulo 9, o 22 e o 26. São os relatos da conversão de Paulo, o chamado de Paulo. Hoje, os estudiosos falam em chamado, não só conversão. Por quê? Porque a conversão é um processo, né? Que tem várias conversões durante a vida toda. Ninguém se converte só uma vez, não. É o chamado dele. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Não fui falar com Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Paulo né? Pelo contrário, parti para a Arábia. Foi para o deserto. Fazer o quê? Rezar, orar. Ficou 3 anos. 3 anos rezando para entender o que nosso Senhor queria. Eu fui para o mosteiro 6 anos. Paulo foi para o deserto lá, Arábia, 3 anos. Aí foi para Damasco, ao norte de Israel. E 3 anos depois, foi a Jerusalém. Conhecer Pedro, que era o chefe da igreja, e ficou com Pedro. Segundo o relato aqui, 15 dias. Então aqui é um relato pessoal da conversão com ele, o que aconteceu. No caminho lá de Damasco, Atos 9, 22, 26, depois desse encontro, ele não vai a Jerusalém se encontrar com Pedro, com ninguém, vai para o deserto, fica lá, vai a Damasco, 3 anos depois que vai a Jerusalém, se encontrar com quem? Com Pedro. E nesse período, anunciou, não teve um encontro. Fiquei com ele 15 dias, com quem? Com Pedro. E não tive com nenhum outro apóstolo, só Pedro. Quem? Paulo só ficou com Pedro no início. A não ser Tiago, o irmão do Senhor. Por que Tiago? O Tiago quem comandava a igreja de Jerusalém, não era Pedro, não. Pedro vai comandar a igreja de Roma, que é a primeira das igrejas, porque é a capital do império. Então tinha divisão assim, cada um tinha sua igreja, tinha. João em Éfeso, Tiago em Jerusalém, Paulo, missionário, Pedro, Roma, Filipe, cada um tem seu canto. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. É um testemunho pessoal. Paulo retrata aqui o que aconteceu na conversão, uma revelação, e depois da conversão, o que é que ele fez. Leitura inicial era Pedro, foi Pedro e João. Essa leitura aqui é Paulo. E hoje a festa de quem é? Pedro e Paulo, as 2 colunas da igreja.
o primeiro Papa e o missionário. Que eles nos ajudem a cada um de nós seja fiel e seja um missionário e um seguidor do nosso Papa. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é João 21, 15 a 19. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho, bora refletir aquilo que foi anunciado. Inicia dizendo: Jesus se manifestou aos seus discípulos. Então, é uma manifestação de Nosso Senhor, igual àquela revelação que Paulo teve na segunda leitura de Gálatas. Não falou que teve uma revelação? Aqui terá outra revelação, aqui com Pedro. Ali foi com ele, com Paulo. Hoje é a festa dos dois. Então, o Senhor se manifesta, se revela a Pedro hoje. Depois de comer com eles, uma refeição. Eucaristia é uma refeição. E esse comer com eles, aqui o Senhor já está ressuscitado. Foi depois da cruz e da morte dele. Significa que ele não era um fantasma. Porque quando ele apareceu, alguns dos discípulos apóstolos achavam que era um fantasma. Como hoje tem gente que acredita em fantasma. Não existe não. Não volta não. Fica lá. Já viu o fantasma comer? Não. Então, aqui a refeição, ele comeu peixe com ele. Pode dizer: eu estou vivo. Sou eu ressuscitado. Não é um fantasma não. Não é uma alma aí não. Tem gente que acredita em alma, não viu nada. É ele vivo e ressuscitado. E comeu com eles, fez refeição com eles. Né? Depois de comer com eles, para dizer que não era um fantasma, perguntou a Simão Pedro. Pedro aqui é chamado de Simão, nome hebraico, e Pedro, o nome grego. Nosso Senhor deu a ele. Por quê? Porque ainda está se convertendo. Ainda é aquele Simão, né? Muito impetuoso, mas que não acreditava muito, né, que traiu. Ainda era o Simão que traiu e o Pedro, que está nascendo aí, o chefe da igreja. Por isso que tem os dois. Perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, o Simão lá, medroso, que traiu, tu me amas mais do que esse? Então Simão aqui é quando é o Pedro que negou, que traiu, que não tinha fé. O Pedro hebraico. Né?
Simão, filho de João, pai dele quem era João, e errou não. Tu me amas mais do que este, tu me amas mais do que os outros apóstolos aí? Pedro respondeu. Então, ele perguntou Simão. Agora, o evangelista diz Pedro. Ele perguntou para o Simão que tinha traído ele. Pedro, atual, que tinha chorado, negado e estava se convertendo. Disse sim. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Quem é o cordeiro? Os outros lá, os 10 que ficaram, depois tem outro, e todos os cordeiros aí, o povo que precisa ser apacentado. Hoje todos os fiéis. Disse de novo a Pedro, agora é Pedro. O evangelista, quando fala dele, fala de Pedro, porque é o Pedro atual, depois da negação e que está se convertendo. Mas o nosso Senhor, falando com ele, ainda chama de Simão, para fazer ele lembrar quem era ele, aquele da traição. Simão, filho de João, tu que me traíste, tu me amas. Pedro disse, Pedro aqui é o depois da traição. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Cordeiro, ovelha. Aqui é muito difícil saber se tem alguma diferença. Tem autor que diz que sim, tem autor que diz que não. Não vou entrar nesse mérito hoje, não. São os fiéis e os outros lá, e toda a igreja que o Pedro tem que coordenar. Ele é o chefe da igreja. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou, pela terceira vez perguntou, Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Eu adiantei e vou voltar. Pela terceira vez perguntou a Pedro, então 2 vezes. Aí, pela terceira vez perguntou a Pedro, cordeiro ou ovelha. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Aqui muitos dizem que é porque ele recordou a negação, 3. Né? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas pela terceira vez. De novo Simão, aquele Simão, o hebreu lá, né? Filho de João, tu me amas. E Pedro ficou triste, aí que continua. Porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Né? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiro, ovelha, ovelha. Simão, Simão, Simão. Pedro, Pedro, Pedro. Simão era o Simão, aquele da traição. O Pedro é aquele que está se convertendo e que tem que apacentar as ovelhas. 3, tinha negado 3 vezes, agora tem que dizer que acredita 3 vezes. Tinha negado, agora tem que dizer que crê. Mas tem outra coisa aqui que eu quero falar, e aí só no grego vai entender. No grego, Nosso Senhor pergunta a ele se ele o ama, no sentido de dar a vida por ele. É o amor agapau. Daí vem HP, que alguns falam HP. É a caridade, é o amor de dar a vida por Nosso Senhor. Então o que Nosso Senhor diz a Pedro é, Simão, tu vais dar a tua vida por mim, tu que traíste. E Pedro, ao responder, ele não entendeu o que Nosso Senhor disse, no grego. Nosso Senhor pergunta, tu dás a tua vida por mim? E Pedro responde, não agapau, dá a vida. Responde, filéu, eu gosto de ti, eu tenho amizade por ti. Então Nosso Senhor pergunta, tu dás a tua vida por mim? Pedro responde, eu sou teu amigo. Segunda vez, tu dás a tua vida por mim, no grego. Pedro responde, eu sou teu amigo. Aí Nosso Senhor, vendo que ele não entendia, e diz, tu és meu amigo? Pedro diz, eu sou teu amigo. Aí diz, agora tu vais dar a tua vida por mim. Quando era jovem, fazia o que tu queria. Mais velho, outro te cingirá e te conduzirá onde tu não queres ir. Apacenta minhas ovelhas. Dá a tua vida por mim. É esse sentido do texto no grego. Jesus disse-lhe pela terceira vez, apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo,
Quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, martírio de Pedro. Diz a tradição que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer igual a Nosso Senhor. Diz a tradição que na perseguição lá dos romanos, ele estava fugindo da cidade. Nosso Senhor veio até ele e diz, revelação de Nosso Senhor, quo vadis, onde vais? Em latim. Retorna, tu tem que morrer agora. E ele voltou e morreu, Marte. Crucificado Pedro, decapitado Paulo. Os dois mártires, colunas da igreja. Então a igreja nasce do sangue dos mártires. Daqueles que dão a vida por Cristo, o sangue por Cristo. Por isso que a história é vermelha. Eu iniciei com ela, porque também ela é gloriosa, mas ela é vermelha. É o sangue dos mártires. Pedro, Marte, deu a vida crucificado. Paulo, Marte, deu a vida por Cristo decapitado. Os dois na glória. Hoje é tempo dos mártires da igreja, do martírio na igreja. Aqueles que são cristãos e católicos têm que dar o sangue e a vida por Cristo. Tem que ser mártir hoje. Na igreja católica é. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. A morte dele é uma glorificação de Deus, porque fez a vontade de Deus. Quando é que eu glorifico a Deus? Quando dou a minha vida por Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando Nosso Senhor glorificou a Deus, quando Cristo glorificou a Deus, fazendo a vontade de Deus, morrendo na cruz. E quando Deus glorificou a Cristo, ressuscitando Cristo. E quando Deus vai glorificar Pedro, glorificou, ressuscitando Pedro. E quando Deus glorificou Paulo, ressuscitando Paulo. E acrescentou, segue-me. Nosso Senhor mandou ele dar a vida dele por ele, e pelas ovelhas, e pelos cordeiros, e pela igreja, e pelos fiéis, e pelos pares, por tudo. O Papa é um mártir. E todo cristão deve ser. Então, esses 3 vezes quer dizer o quê? A negação dele, 3 vezes. Né? O Simão quer dizer o quê? Era o Pedro antes da conversão. O judeu lá que negou o trair. O Pedro é o Pedro atual do relato, que está se convertendo, que será o chefe da igreja. E o amor, amar, o amor filéu, o amor agapau, né? Cristo perguntou a ele, tu dás a tua vida por mim? Ele não entendeu, eu sou teu amigo, tenho amizade por ti. Filéu, filosofia, raio de filosofia, né? Amigo do saber, né? Então, não se eu perguntar, tu dás a tua vida por mim, eu tenho amizade por ti. Tu dás a tua vida por mim, eu tenho amizade por ti. Tu tens amizade por mim, tenho amizade por ti. Pois vai dar a tua vida por mim. Esse é o relato no grego. Muito bonito. Que Pedro e Paulo nos dê a fé que eles tinham. Que orem hoje pela igreja, por toda a igreja, por cada um de nós. E que possamos ser fiéis nós. Que o Senhor nos conceda, se é vontade dele, um martírio vermelho, se é vontade dele. Que tem um martírio branco, que é toda a vida seguindo Nosso Senhor. E tem aqueles agraciados como o martírio vermelho, que é morrer mesmo por Nosso Senhor. Porque a igreja, quando é banhada pelo sangue dos mártires, ela frutifica muito mais do que se não é. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima.